queridos companheiros que nos acompanham em nosso canal, em nossa página. Sejam bem-vindos a mais um encontro, Momento com Jesus. Neste encontro, nós iremos falar sobre a bênção do estímulo. Só relembrando que nós recomendamos para que vocês prossigam fazendo ou que começam a fazer o Evangelho de Jesus na casa de vocês. Pelo menos uma vez na semana, durante 30 ou 40 minutos. E se reúna, como o Mestre se reunia com seus discípulos, falando sobre o Evangelho e comentando sobre o ser humano de bem que nós devemos ser e o futuro nosso como seres humanos de bem. Então comentem entre vocês sobre o Evangelho e assim vocês levarão sempre Jesus ao lar através de suas palavras e com as suas vibrações na casa de vocês, vocês se conectarão melhor com a espiritualidade superior e, é claro, com o nosso Mestre Jesus. Então vamos começar. Então, estavam reunidos os discípulos, conversando sobre o Evangelho, sobre as bênçãos do estímulo. E todos estavam conversando sobre a verdade, como se deve trabalhar com a verdade, a justiça. E então Felipe, ele disse que ninguém deveria deixar de consolar. E André também comentou como o mestre, em sua infinita franqueza, tratava sobre todos os problemas daqueles momentos em que ele vivia. Então Jesus, segundo nosso companheiro, o Lúcio, começou a comentar e deu um exemplo muito interessante, o qual um senhor que tinha muitas posses e bons negócios, ele se interessava em manter os seus negócios para o bem de sua família, até que em algum momento o negócio começou a se arruinar, se arruinava. E o senhor, com muitas dívidas, sucumbiu, ou seja, ele desencarnou e deixou a sua viúva com os seus 6 filhos. Então, a viúva, mãe dos 6 filhos, lotada de pranto e tristeza, chamou os filhos em uma reunião e começou a conversar com eles. Foi até o quarto, buscou uma caixinha e trouxe para eles, os falando que naquela caixa havia uma quantidade muito significativa que eles conseguiriam pagar as dívidas. Mas propôs para eles abrir essa caixa quando estivessem passando por necessidades. Os filhos de imediato aceitaram a proposta da mãe. Mas esta mãe também falava sobre a necessidade de um trabalho justo, de um trabalho firme para que eles conseguissem quitar algumas dívidas do pai. Segundo o mestre, passados 6 anos, eles conseguiram quitar a dívida do pai com um trabalho honesto e justo e ainda conseguiram acumular mais fortuna do que eles já tinham. Passaram então os tempos e a viúva, já velhinha, resolveu abrir a caixinha junto dos filhos já mais velhos. E nesta caixa possuíam algumas palavras de Salomão, a qual eu irei ler para vocês. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mãos enganosas empobrece. Todavia, a mão dos diligentes
enriquece para sempre. Entreolharam seus rapazes com muito júbilo e agradeceram a mãezinha. E Jesus, segundo nosso irmão Neo Lúcio, ele comenta, concluindo a lição daquela noite. Quem classificaria essa senhora como enganosa ou mentirosa? Se sim, sim ou não. Mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do futuro, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Então, o que nós temos na lição de hoje? Como a bênção do estímulo. O que a Nossa Senhora Viúva fez? Ela estimulou seus filhos para o bem e no trabalho justo. E Jesus nos diz que aquele que trabalha firme no bem jamais passará fome. E aquele que deseja o céu realmente, a felicidade futura, deve trabalhar também com justiça e bondade. O que nós devemos, queridos companheiros, concluir deste encontro de hoje? Que o trabalho justo e honesto, ele rende frutos mais edificantes do que o trabalho desonesto. Por quê? Porque todas as vezes que nós usamos de fazer bem feito, de trabalhar com justiça e trabalhar de maneira honesta, nós aprendemos muito mais, porque o caminho ele é um pouco mais longo do que o caminho justo. E além do mais, sobretudo, nós exercitamos o bem que há dentro de nós e adquirimos mais persistência e bondade dentro de nosso ser interior. Então, trabalhemos com justiça e verdade. E como nosso Senhor diz, jamais nos faltará o pão de cada dia. Lembremos que nós desejamos para vocês muita paz e que possamos ser seres humanos mais de paz, para que o nosso mundo não continue nessas guerras que atualmente nós estamos, independente de qual país que ela está, ou dentro de nós mesmos, alcançando a paz, a justiça e o verdadeiro bem, nós iremos ser seres humanos mais felizes e melhores. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo, com uma amiga, e vamos levar a mensagem consoladora do Cristo para mais pessoas e podermos viver com mais paz interior e felicidade nas lutas de cada dia. Forte abraço e até a próxima.